Meu irmão, minha irmã, para inspirar no mês de maio. E é óbvio que quando a gente fala do mês de maio, o vínculo com Nossa Senhora é imediato. Quem não tem alguma memória, alguma lembrança de um mês de maio muito especial? Eu tenho, viu? Na minha infância toda, em Cruz das Almas, eu era coroinha e era uma beleza, porque eram 31 dias indo para a igreja, tinha novena todo dia, com bênção do Santíssimo. Então a gente que era coroinha gostava muito, né? Porque tinha turíbulo, tinha incenso, tinha tudo que tinha direito. E a gente podia passar ali 31 dias naquele caminho bonito até o grande 31 de maio, com a coroação e todas aquelas criancinhas vestidas de anjo. Era tudo muito bonito. O mês de maio é um mês que nos enternece profundamente desde o seu início, fazendo a memória de São José Operário, né, no dia 1º de maio, São José Operário, fazendo essa lembrança de todos os trabalhadores com a figura modelar e exemplar de São José, e durante todo o mês de maio as homenagens à Nossa Senhora, os cânticos, as flores, as rezas, tudo tão bonito. É suficiente? Não. É importante? É, mas não é suficiente. O que é necessário para que de fato tenhamos uma devoção madura à Nossa Senhora, conforme a Igreja nos ensina, e eu acredito sinceramente conforme Nossa Senhora se alegra de verdade. Além das homenagens, além das flores, dos cantos, das rezas, a imitação das suas virtudes. De fato, uma autêntica amizade, uma autêntica devoção, uma autêntica visão profunda do valor que Maria traz para nós, vem acompanhada da imitação das suas virtudes. E onde é que nós encontramos as virtudes de Maria em vista de imitá-las? Na Sagrada Escritura, especialmente no Evangelho de Lucas, estão ali fatos fundamentais da vida de Nossa Senhora, começando pelo sim. Sim é um projeto de Deus. Deus tinha um projeto para Maria. Não era muito claro para ela, não. Imagine ter um filho sem nunca ter intimidade com um homem, como assim? Ela questiona, mas ela aceita. A aceitar os projetos de Deus para a nossa vida, mesmo quando eles não estão muito encaixadinhos nos nossos projetos. Mas se é vontade de Deus, em vista do bem das pessoas e da igreja, aceitar. E depois, quando esses projetos se revelam de forma ainda mais difícil, mais dura, como quando Maria ouviu do profeta Simeão que uma espada lhe transpassaria a alma por causa daquele menino que ela estava apresentando no templo. O que foi que Maria fez? Imediatamente reagiu? Não, guardou no coração. Guardar no coração as coisas de Deus. Guardar no coração as mensagens. Guardar no coração a palavra, que a gente não precisa e nem deve escolher, mas aceitar com as exigências que ela carrega. Guardar no coração é outra forma de imitar as virtudes de Maria e assim bem homenageá-la. Da mesma forma, quando o menino foi perdido e encontrado e reencontrado no templo, Maria também guardava no coração, não compreendia. E na vida cristã da gente, nem sempre a gente consegue compreender os rumos que Deus está dando à nossa vida, à nossa existência. Não apenas no âmbito da igreja, da vivência da fé, mas no cotidiano. Parece que tudo que é encaminhado para aquele lado, de repente Deus nos mostra que é do lado de cá. Guardar no coração. Acolher a vontade de Deus quando a gente não pode compreendê-la plenamente. Outra característica fundamental, logo ali depois da Anunciação, é a ida até Isabel. Olha que coisa forte. Apressadamente, estamos no ano
da Jornada Mundial da Juventude, e o Papa Francisco apontou esse caminho para os jovens do mundo todo, apressadamente, como Maria, anunciar as maravilhas de Deus e servir aos irmãos. Foi isso que ela fez ali no Magnificat. Ela foi apressadamente. Ao chegar à casa de Isabel, anunciou: o Senhor fez em mim maravilhas, cantou os louvores a Deus, porque Ele realiza maravilhas, e logo depois permaneceu ali um tempo, ajudando, apoiando a prima, que na velhice encarava uma gravidez. Cantar, sair apressadamente, cantar as maravilhas de Deus, servir. É outro jeito de homenagear Nossa Senhora. Fazer como ela fez. Nas bodas de Caná, duas realidades marianas muito bonitas. A atenção, a necessidade dos noivos. Foi Maria que percebeu, eles não têm mais vinho. Muitas e tantas vezes nós invisibilizamos as pessoas. Muitas e tantas vezes nós passamos batido pelas pessoas. Nem vemos, nem percebemos. Ou se vemos, não enxergamos. Se ouvimos, não escutamos. Maria enxergou, escutou, percebeu e teve atitude. Foi falar para Jesus: eles não têm mais vinho. Como nós precisamos enxergar, perceber, escutar as dores, as necessidades do próximo e tomar uma atitude concreta e fazer algo como nós precisamos. E diante daquela realidade, após fazer tudo isso, o que é que Maria diz aos empregados da casa onde o casamento estava acontecendo? Fazei tudo o que Ele vos mandar. Colocar como parâmetro o que Jesus nos pede. Está lá na palavra de Deus. Como é que a gente hoje escuta Jesus? Lendo, meditando e refletindo a palavra. E fazendo ou buscando fazer honestamente o que Ele nos pede. Depois, na cruz, naquela dificuldade suprema de ver o seu filho sendo morto de uma forma tão cruel, injustamente, Maria, como de resto toda mãe diante da dor do filho, permanece junto, fiel, em pé, diante da cruz. Nós precisamos, meus irmãos, diante da cruz e dos crucificados do mundo e da história, precisamos permanecer firmes, em pé, solidários, presentes, próximos à cruz e aos crucificados de nossos dias. Do mesmo jeito que Maria, porque hoje Jesus continua sendo crucificado. Jesus continua sendo crucificado em quem passa fome, em quem não tem hospital e saúde minimamente necessária para a sobrevivência. Jesus continua sendo crucificado nas mais variadas realidades, na solidão dos hospitais, na dureza dos presídios, na sarjeta, na rua, sem casa, sem abraço, sem afeto. Andando pelas ruas, de país em país, como migrante, como refugiado. Muitas e tantas vezes invisibilizado pela sociedade. Jesus continua sendo crucificado. Se nós quisermos ser devotos de Nossa Senhora, para além das homenagens, das flores, dos cantos, precisamos nos manter firmes e solidários diante das cruzes e dos crucificados dos nossos dias. Depois da ressurreição, nas incertezas daquele momento, os apóstolos estavam em casa, com as portas fechadas, amedrontados com certeza, sem ter muita clareza sobre o que estava acontecendo, mas na confiança de que o Paráclito, o Espírito prometido, viria, porque o que Jesus promete, Ele cumpre. E quem estava com eles? Quem estava na igreja nascente? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Se nós quisermos ter uma devoção bonita à Virgem,
devemos também viver a fidelidade à igreja. Quando tudo está bem, mas também nos momentos de luta. Quando a barca de Pedro singra por mares muito tranquilos, mas também quando ela é balançada pelas adversidades e pelos temporais da história. E é importante dizer, essa barca de Pedro, essa igreja não é uma abstração, não é uma ideia, é algo muito concreto, é a nossa comunidade, é a sua comunidade, é a sua paróquia, é a nossa paróquia. Sempre juntos, como Maria, esperando, aguardando e acolhendo o Espírito Santo de Deus. Olha, meu irmão, se essas virtudes de Maria, se essas atitudes de Maria nos acompanham cada vez mais, se nós buscamos e almejamos essas atitudes, com certeza seremos devotos, como a igreja nos pede e como Maria deseja e se alegra. Então viva bem esse mês de maio, buscando, junto com as flores, junto com os cantos, junto com as rezas e as novenas, junto com os terços, oferecer a Jesus por Maria o sincero desejo de imitar a mãe no que ela tem a nos ensinar. Que Deus abençoe os teus bons propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.